A origem antiga do sinal da cruz. O gesto do sinal da cruz é um dos rituais mais conhecidos do cristianismo. Porém, poucos compreendem suas raízes ocultas e o poder espiritual que ele invoca. Muito antes de ser popularizado pelas igrejas católicas, ortodoxas e algumas linhas protestantes, esse símbolo já era utilizado por cristãos perseguidos no Império Romano como uma forma de reconhecimento secreto, uma chave espiritual contra forças que os ameaçavam visíveis e invisíveis. A origem do sinal da cruz remonta ao século II, quando Tertuliano, um dos primeiros teólogos da igreja, descreveu como os fiéis traçavam a cruz na testa antes de qualquer ação importante, antes de comer, de dormir, de viajar. Esse gesto para eles não era apenas simbólico, ele carregava um poder real. Segundo os escritos da época, acreditava-se que ao fazer o sinal da cruz, o fiel desenhava na própria carne o símbolo de vitória sobre o mal. No entanto, essa prática não surgiu do nada. Alguns estudiosos afirmam que o sinal da cruz tem conexões com símbolos e rituais mais antigos ainda, oriundos de culturas anteriores ao cristianismo. O ato de traçar uma cruz no corpo pode ter sido herdado de cerimônias pagãs de proteção, posteriormente cristianizadas. Nesse contexto, o sinal da cruz torna-se algo mais profundo, um elo entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino, entre a vida e a morte. Muitos se perguntam: por que esse gesto simples causa reações tão intensas em situações de exorcismo? Por que o símbolo da cruz provoca medo em entidades consideradas malignas? A resposta pode estar em uma verdade antiga, esquecida pelo tempo e ocultada por camadas de dogmas. A cruz representa não apenas a morte de Cristo, mas a transição entre dois mundos. Ela é um portal espiritual, um selo de autoridade celestial. Durante séculos, o sinal da cruz foi transmitido como parte do catecismo, mas sem revelar seu real poder energético. Em tempos antigos, monges e sacerdotes sussurravam que, ao traçar a cruz corretamente, um escudo invisível era erguido ao redor do fiel, protegendo-o de influências espirituais negativas. Essa ideia foi considerada superstição durante muito tempo, mas relatos de experiências sobrenaturais continuam a surgir, mesmo nos dias de hoje. O ritual de fazer o sinal da cruz é composto por palavras e gestos, e ambos são essenciais. A frase, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, acompanha o movimento da mão ao tocar a testa, o peito e os ombros. Mas há algo mais nessa oração, algo que escapa à compreensão comum. Cada palavra parece carregar uma vibração específica, como se fosse uma chave que ativa uma proteção espiritual ancestral. Quando analisamos as palavras sob a ótica da teologia mística, percebemos que Santa Cruz não é apenas a madeira em que Cristo foi crucificado. Ela é um símbolo de sacrifício, redenção e autoridade divina. Ao invocar seu nome, o fiel se coloca sob o manto protetor do que há de mais sagrado no cristianismo. E ao pedir que Deus nos livre dos nossos inimigos, não estamos apenas falando de adversários humanos. Estamos nos referindo a tudo aquilo que ameaça a alma: tentações, espíritos malignos, influências negativas. O gesto simples, quase automático, que milhões de pessoas repetem todos os dias, pode ser uma das práticas espirituais mais poderosas e subestimadas da história da humanidade. Mas será que os fiéis realmente sabem o que estão fazendo quando traçam a cruz sobre o corpo? A cruz como símbolo de guerra espiritual. No mundo invisível, onde forças espirituais atuam fora do alcance dos nossos olhos, o sinal da cruz é mais do que um gesto religioso. É uma arma. A teologia mística e a demonologia cristã afirmam que entidades malignas reconhecem esse sinal e o temem.
O exorcismo é um dos poucos rituais públicos onde essa verdade vem à tona. Padres experientes relatam que, ao fazerem o sinal da cruz com fé, manifestações demoníacas reagem com violência, ódio e desespero. A cruz, nesse contexto, torna-se um selo sagrado. Durante exorcismos, é comum que o sacerdote trace a cruz sobre o corpo do possesso, ordenando a libertação daquela alma. Esse gesto não é feito ao acaso. Ele representa a autoridade concedida por Cristo a seus discípulos. A cruz sela o espaço, purifica o ar, marca território espiritual. Os demônios reconhecem esse símbolo não pelo que ele é em si, mas pelo poder que ele invoca. Existem registros históricos de guerreiros cristãos que, antes de batalhas sangrentas, traçavam a cruz sobre o peito como um escudo invisível. Esses homens acreditavam que estavam entrando em guerra não apenas contra exércitos, mas contra forças das trevas. A Idade Média está repleta de histórias de cavaleiros templários que usavam o sinal da cruz como parte de seus rituais diários. Segundo relatos, esse gesto fazia parte da preparação espiritual antes de enfrentarem os inimigos, protegendo corpo e alma. A Igreja sempre ensinou que o mal existe, mas poucos entendem sua natureza real. O mal não age apenas por meio de tragédias, doenças ou guerras. Ele se infiltra nas mentes, nos sentimentos, nas decisões. A luta contra o mal é constante e silenciosa, e o sinal da cruz é um dos instrumentos dessa batalha. Um lembrete de que estamos sob a proteção de uma força maior. Curiosamente, há relatos de pessoas que, ao fazerem o sinal da cruz em locais considerados assombrados, sentiram mudanças imediatas no ambiente. Alguns descrevem uma sensação de alívio, como se o ar ficasse mais leve. Outros dizem ter ouvido ruídos cessarem, presenciado sombras se dissiparem. Esses testemunhos reforçam a ideia de que o gesto ativa uma energia espiritual capaz de purificar ambientes. Ainda mais perturbador é o fato de que alguns rituais ocultistas evitam completamente a cruz, ou a invertem, como forma de provocação ou desafio. A inversão da cruz é considerada uma blasfêmia e, em muitos casos, um convite à manifestação de forças negativas. Isso mostra o quanto o símbolo ainda é poderoso. O mal reconhece o bem e o teme. Isso nos leva à pergunta: se o inimigo teme tanto o sinal da cruz, por que tantas pessoas deixaram de fazê-lo com reverência? Em uma época em que a espiritualidade é tratada com ceticismo, o sinal da cruz permanece como uma prática solitária de fé para muitos. Mas talvez seja mais do que isso. Talvez seja um escudo contra o mal que ronda os nossos lares, os nossos pensamentos, os nossos corações. Um gesto ancestral que ainda ecoa no mundo invisível, anunciando que a luz ainda está entre nós e que os inimigos da alma devem recuar diante dela. O significado oculto das palavras na oração. As palavras que acompanham o gesto do sinal da cruz não são meramente decorativas. Cada uma carrega um peso simbólico e espiritual profundo. A oração pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, é curta, mas poderosa. Ela é uma invocação direta de proteção e libertação, um clamor por intervenção divina imediata. Quando recitada com fé, essa oração não apenas pede ajuda, ela declara guerra ao mal. Pelo sinal da Santa Cruz é a primeira parte da invocação. Aqui, o fiel reconhece o símbolo da cruz como um sinal sagrado. Mas o termo sinal não é usado de forma aleatória. Na Bíblia, sinais são manifestações divinas, visíveis ou invisíveis, que indicam a presença ou a ação de Deus. O sinal da cruz, portanto, é uma forma de tornar visível o escudo espiritual que se ergue quando Deus é invocado. A continuação da oração
livrai-nos Deus, nosso Senhor, é uma súplica direta. Não se trata apenas de uma oração passiva, mas de uma convocação. O verbo livrar carrega a ideia de resgate, de intervenção em uma situação de perigo iminente. O fiel reconhece que está em risco, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ao chamar nosso Senhor, há também o reconhecimento da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre o bem e o mal. A última parte da oração, dos nossos inimigos, pode parecer óbvia, mas esconde um detalhe importante. Ela não especifica quem são esses inimigos. Isso é proposital, porque os inimigos da alma são múltiplos e muitas vezes invisíveis. Podem ser pessoas, sim, mas também sentimentos, pensamentos, tentações, vícios, doenças espirituais. A oração engloba todos eles. É um grito de socorro para que toda força contrária ao bem seja banida da vida do orante. Alguns teólogos místicos afirmam que as palavras dessa oração têm frequência espiritual. Quando recitadas com fé, vibram no mundo invisível e provocam reações imediatas. Essa teoria está alinhada com antigos ensinamentos esotéricos e também com pesquisas modernas sobre a influência das palavras nos ambientes, como demonstrado nos estudos da vibração sonora em estruturas físicas. Ao longo da história da Igreja, santos e místicos relataram experiências místicas ao recitar essa oração. São João Bosco dizia sentir uma mudança no ambiente ao fazer o sinal da cruz e recitar essas palavras. Santa Teresa d'Ávila afirmava que, diante de aparições malignas, o simples gesto da cruz as fazia desaparecer. Esses relatos, embora místicos, são levados a sério dentro do catolicismo e usados como testemunhos do poder espiritual da oração. Portanto, ao unir gesto e palavra, o fiel está ativando um ritual completo. O corpo desenha o símbolo sagrado, enquanto a boca pronuncia a súplica. O resultado é uma oração-ação, onde fé, intenção e tradição se encontram para formar uma barreira contra o mal. Mas há algo ainda mais surpreendente. Essa oração pode afetar não apenas quem a faz, mas também aqueles ao redor. Isso porque o sinal da cruz, quando feito com fé, não conhece limites físicos. Ele ecoa além do espaço e do tempo. E é justamente por isso que, mesmo em silêncio, muitos santos e mártires fizeram o sinal da cruz antes de morrer. Não como um adeus, mas como uma declaração de fé. Um gesto de entrega e vitória. Porque no fim das contas, o sinal da cruz não é um símbolo de morte. É um sinal de vida eterna. Relatos sobrenaturais envolvendo o sinal da cruz. Se há algo que atravessa os séculos sem perder força, são os testemunhos. E quando o assunto é o sinal da cruz, os relatos são inúmeros e impressionantes. Pessoas em situações de extremo perigo, possessões demoníacas, assombrações, ou mesmo em momentos de desespero psicológico, encontram no sinal da cruz um ponto de virada. Não é coincidência. É uma evidência de que há algo maior operando nesse simples gesto. Vamos a um caso documentado por um exorcista italiano renomado. Durante um ritual de libertação, o sacerdote narra que, ao traçar o sinal da cruz na testa da pessoa possuída, a entidade reagiu com gritos desesperados, como se estivesse sendo queimada. O relato é contundente. Não foi o contato físico que causou a dor à entidade, mas o símbolo invisível que o gesto representava. Para o espírito maligno, aquele sinal era um ataque direto, um rompimento da sua ligação com o corpo humano. Casos semelhantes foram registrados em diferentes partes do mundo. Em locais assombrados, como casas antigas, cemitérios abandonados ou até hospitais desativados, investigadores do paranormal costumam usar o sinal da cruz como forma de proteção. Muitos afirmam que, ao fazê-lo, os fenômenos diminuem ou cessam completamente,
Ruídos desaparecem, luzes param de piscar, sensações de opressão são substituídas por alívio. O ambiente muda, algo invisível é afastado. Há também relatos pessoais, não ligados a eventos religiosos. Pessoas que sentiram presenças estranhas em seus quartos durante a noite e, instintivamente, fizeram o sinal da cruz. Em muitos desses relatos, a sensação de medo deu lugar a uma paz súbita. Alguns descrevem como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre elas e a entidade. Esses testemunhos, mesmo sem comprovação científica, são recorrentes e não devem ser descartados. Na história da cristandade, há mártires que usaram o sinal da cruz como forma de resistência. Durante a perseguição romana, cristãos condenados às arenas faziam o sinal da cruz antes de enfrentar leões ou gladiadores. Não como uma tentativa de salvação física, mas como uma forma de manter a fé diante da morte certa. Era um gesto de força espiritual, uma resistência silenciosa que nem o império mais poderoso da terra conseguiu calar. Santos, como Padre Pio, afirmavam que o sinal da cruz afugentava demônios e selava lugares contra o mal. Ele recomendava que seus fiéis fizessem o gesto várias vezes ao dia. E quando questionado sobre a eficácia do sinal, respondia: "A cruz é a assinatura de Deus. Onde ela está, o inferno não pode permanecer." Curiosamente, mesmo em culturas não cristãs, o símbolo da cruz provoca reações. Em rituais pagãos ou ocultistas, a presença da cruz é evitada ou invertida. Isso não é coincidência. Significa que até mesmo onde o cristianismo não é dominante, o símbolo tem peso. Ele é reconhecido no mundo espiritual. E o mais perturbador, entidades evocadas em sessões ocultistas relatam incômodo diante da cruz, mesmo sem palavras serem ditas. Isso mostra que o símbolo por si só já é suficiente para causar impacto. Esses relatos nos levam a uma conclusão inevitável. Há algo além da compreensão racional no gesto do sinal da cruz. Algo que toca as fibras do espiritual. Algo que talvez nem mesmo a própria Igreja tenha revelado em sua totalidade. A cruz nos portais do invisível. Ao longo da história da humanidade, civilizações tentaram se conectar com o invisível. Do Egito Antigo à Babilônia, da Grécia à Índia, sempre houve a busca por símbolos capazes de abrir portais, selar espaços e proteger contra forças invisíveis. Dentro desse contexto místico, o sinal da cruz emerge como um dos selos espirituais mais antigos e poderosos ainda em uso. Há quem diga que a cruz é um portal. Quando feita com intenção e fé, ela marca uma interseção entre o mundo visível e o invisível. Um ponto de contato onde o divino se manifesta no físico. O gesto de traçar a cruz na testa, na boca e no peito, como é costume em muitos ritos católicos, é mais do que uma tradição, é uma codificação espiritual. Cada ponto tocado é um centro de energia, e ao unir esses pontos, o fiel ativa um circuito de proteção invisível. Antigos manuscritos apócrifos, muitos deles escondidos por séculos e acessíveis apenas por estudiosos especializados, revelam práticas espirituais em que o símbolo da cruz era usado como selo contra entidades do submundo. Um desses textos, atribuído a monges do deserto do século IV, descreve que o sinal da cruz traçado sobre portas e janelas impedia a entrada de espíritos noturnos, entidades conhecidas por perturbar o sono e sugar energia vital. O mais impressionante é que essas práticas não eram consideradas superstição dentro do contexto espiritual da época. Pelo contrário, eram parte integrante da guerra espiritual diária. Os monges ensinavam que, ao fazer o sinal da cruz ao acordar, ao sair de casa e antes de dormir, o fiel se cercava de muralhas invisíveis.
E não apenas para proteção, mas também para purificação. O gesto da cruz limpa o ambiente ao seu redor. Dentro das igrejas, essa ideia foi preservada, ainda que diluída. O gesto de benzer-se com água benta ao entrar no templo é, na verdade, um ato de ativação dessa proteção espiritual. A água benta em si tem simbologia purificadora, mas é o sinal da cruz, feito com ela, que sela espiritualmente o corpo do fiel. Esse ritual é tão antigo que até mesmo civilizações pré-cristãs utilizavam gestos semelhantes com água sagrada para marcar momentos de transição entre o profano e o sagrado. Há padres que recomendam abençoar cada cômodo da casa com o sinal da cruz, traçado com a mão ou com uma cruz física. Muitos exorcistas afirmam que fazer isso regularmente impede a instalação de energias densas, evita manifestações e até quebra maldições lançadas com intenção oculta. É como se a cruz emitisse um tipo de frequência que desestabiliza as trevas. Mas existe um elemento ainda mais intrigante. O sinal da cruz tem poder mesmo quando feito mentalmente. Em estados de perigo, sem poder se mover ou falar, muitos fiéis relatam que apenas imaginar o gesto da cruz já lhes trouxe alívio. Isso indica que o símbolo transcende o físico. Ele opera no campo da intenção e da fé. O inimigo espiritual não teme apenas a mão em movimento, ele teme o poder que está por trás do gesto. A cruz, portanto, é mais do que madeira, mais do que desenho, mais do que um símbolo em paredes de igrejas. Ela é uma ferramenta espiritual, um artefato invisível que o fiel carrega consigo a todo momento. E quando ativada, muda realidades. Esse conhecimento, no entanto, foi sendo escondido, reduzido a um simples hábito repetido mecanicamente. E talvez essa tenha sido a estratégia mais inteligente do mal, fazer com que o mundo esquecesse o poder oculto que há no sinal da cruz. Conclusão, reflexão e moral da história. Vivemos em uma era de racionalismo, onde tudo precisa ser medido, explicado, quantificado. Mas há coisas que escapam à compreensão. O sinal da cruz é uma delas. Para os céticos, é apenas um gesto antigo, ultrapassado sem efeito real. Mas para aqueles que vivenciaram o inexplicável, que sentiram a presença do mal e viram a luz da cruz dissipá-lo, não há dúvidas. O gesto carrega uma força ancestral que não pode ser ignorada. A grande lição é clara. Há ferramentas espirituais à nossa disposição, mas esquecemos como usá-las. O sinal da cruz não é apenas um símbolo de fé, é um escudo, uma arma, uma linguagem espiritual. Ele é uma forma de comunicação com o divino, uma barreira contra as trevas e uma declaração de que pertencemos à luz. É uma lembrança de que não estamos sozinhos, mesmo quando o mal nos ronda. Reflita, quantas vezes você fez o sinal da cruz sem pensar? Quantas vezes o tratou como um mero costume, um gesto automático? Talvez agora seja a hora de reverter isso, de recuperar o respeito, a intenção e a consciência sobre esse símbolo. De entender que, ao traçar a cruz sobre o próprio corpo, você está de fato armando-se contra o invisível. Muitos buscam proteção em amuletos, orações esotéricas, objetos mágicos, mas esquecem do poder que já está nas próprias mãos. Um gesto simples, milenar, que ecoa no mundo espiritual com força devastadora. Um gesto que até os demônios reconhecem e temem. O sinal da cruz não é um ritual ultrapassado. É um lembrete de que o bem ainda luta por nós, mesmo quando tudo parece perdido. Se este vídeo fez você refletir, talvez seja a hora de olhar para sua própria fé com outros olhos, de retomar gestos esquecidos, de reativar sua armadura espiritual. Porque, no final das contas, o mal nunca descansa, mas a cruz também não.
Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.